Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender sobre regressão linear, usando como base o material da disciplina do professor Rodrigo Caetano. Bora aprender? Ok, vamos lá. Nosso plano de aula é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a ideia principal. O que é, afinal, essa tal de regressão? Depois, vamos dar uma de detetive e descobrir como achar a melhor reta que existe. Aí, vamos aprender a avaliar se essa reta que a gente achou é boa mesmo. A gente também vai investigar se a relação que a gente encontrou é de verdade ou só uma coincidência. E por último, vamos ver o que fazer quando a relação entre as coisas não é uma linha reta. Estão prontos? Vamos começar. Então, começando pelo básico, né? Pensem na regressão como uma das ferramentas mais poderosas que a estatística nos oferece. É quase como ter um par de óculos especiais que nos ajudam a enxergar e a medir as relações que estão escondidas nos dados. Por exemplo, como que o investimento em marketing afeta as vendas? Ou como o exercício físico impacta a saúde? É isso que a gente vai descobrir. Para hackear a nossa conversa, vamos usar uma pergunta bem prática. Será que mais horas de estudo realmente levam a uma nota maior na prova? E, talvez mais importante ainda, quanto exatamente a nota tende a mudar para cada hora a mais que a gente dedica aos livros? A regressão vai nos dar essa resposta de forma numérica. A ideia central é basicamente esta que a gente vê no gráfico. A gente pega os dados, como horas de estudo e as notas, e joga eles num gráfico de pontos. A regressão, então, tenta desenhar uma única linha reta que passe o mais pertinho possível de todos esses pontos ao mesmo tempo. Não precisa se preocupar com todos os números na tela agora, tá? O mais importante é entender essa linha pontilhada. Ela se torna o nosso modelo, a nossa melhor aproximação da realidade, e é com ela que a gente consegue fazer previsões. E por trás disso tudo tem essa fórmula mágica aí. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas calma, vamos quebrar ela em pedacinhos. O Y é o que a gente quer prever, ou seja, a nota. O X é o que a gente usa para tentar prever, as horas de estudo. O beta zero, bom, ele é o intercepto. Pensa nele como a nota de partida que alguém teria mesmo sem estudar nada. O beta 1 é a inclinação, e olha, esse é o cara. É a parte mais importante. E aquele epsilon ali no final, esse é o erro. É a diferença entre a nota real e aquilo que a nossa reta previu. E de todos esses termos, o beta 1 é o verdadeiro coração do nosso modelo. É ele que nos diz o quanto. Se o beta 1 for, digamos, 0,5, isso significa que, na média, para cada hora a mais de estudo, a nota tende a aumentar meio ponto. É ele que mede, que quantifica a relação que a gente está procurando. Certo, mas a gente pode desenhar infinitas retas num gráfico, né? Como que a gente escolhe a melhor de todas? É aqui que entra uma técnica simplesmente genial chamada método dos mínimos quadrados. Vamos ver como isso funciona? Imagina que cada pontinho azul no gráfico está puxando a linha para perto dele. O objetivo é achar o equilíbrio perfeito. É a linha que consegue minimizar a soma de todas essas distâncias, de todos esses puxões. Basicamente, a gente quer a reta que comete os menores erros de previsão possíveis para todos os dados juntos. E esse erro, essa distância, tem um nome técnico. É o resíduo. É simplesmente a distância vertical de cada ponto de dado real até a nossa linha de previsão. Então, se um aluno tirou nota 7, mas a nossa reta previu 6,5, o resíduo para esse aluno é de 0,5. Simples assim. Mas por que mínimos quadrados? Por que a gente eleva esses erros ao quadrado? Bom, por alguns motivos bem inteligentes. Primeiro, se a gente só somasse um erro positivo e um negativo, poderiam se cancelar, dando a falsa impressão de que a gente acertou tudo. Segundo, elevar ao quadrado penaliza muito mais os erros grandes. Um erro de 2 vira 4, mas um erro de 10 vira 100. E terceiro, isso nos dá uma função matemática que a gente consegue resolver para achar a resposta exata. Na prática, a interpretação fica super clara. Se a gente fizer uma regressão do preço de imóveis pelo tamanho deles e achar um beta 1 de 5.000, a conclusão é direta. Cada metro quadrado a mais está ligado ao aumento médio de R$ 5.000 no preço do imóvel. Viu como é poderoso? Ok, a gente encontrou a nossa reta. Mas e aí? Ela é boa? O quão bem ela representa os nossos dados de verdade? Para isso, a gente usa uma nota, uma métrica, chamada coeficiente de determinação, ou, como todo mundo chama, R ao quadrado. É ele que vai nos dizer o quão boa é a história que o nosso modelo está contando. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não adianta nada ter um modelo se a gente não souber o quão confiável ele é. O R quadrado vai nos dar essa nota que vai de 0 a 1 para a qualidade do nosso ajuste. Pensem assim,
A variação total das notas dos alunos é como uma pizza inteira. O R² nos diz qual a porcentagem dessa pizza que a gente conseguiu explicar usando a nossa variável, as horas de estudo. O resto da pizza é a fatia da variação que o nosso modelo não conseguiu explicar. É o erro. E visualmente, a diferença fica gritante. Um R² bem alto, tipo 0,95, significa que os pontos estão todos ali bem coladinhos na reta. É um ajuste excelente. Agora, um R² baixo, tipo 0,30, mostra que os pontos estão todos espalhados e a nossa reta não está fazendo um trabalho muito bom de representar o que está acontecendo. Mas atenção aqui, pessoal. Esse é talvez o alerta mais importante de todos. Um R² alto não é um cheque em branco, de jeito nenhum. Ele pode enganar a gente. Se a relação real entre os dados for uma curva e a gente insistir em forçar uma reta, o R² pode até dar alto, mas o modelo vai ser inútil. Por isso, a regra de ouro, aquela para anotar e nunca esquecer, é sempre, sempre olhem o gráfico de dispersão. O nosso olho é a primeira e melhor ferramenta de análise. Agora a gente sobe um degrau. A relação que a gente achou na nossa amostra de dados, será que ela vale para a população inteira? Ou foi só um acaso, sorte do momento? Isso é o que a gente chama de inferência estatística. Para testar isso, a gente começa sendo bem cético. A gente parte de uma ideia chamada hipótese nula. A gente assume que o nosso beta 1 é inocente até que se prove o contrário, ou seja, que ele é igual a zero. Em outras palavras, a gente começa assumindo que não existe relação linear nenhuma. E a gente precisa de evidências muito fortes nos dados para poder rejeitar essa ideia. O processo de teste é mais ou menos assim, usando um exemplo de vendas de sorvete a temperatura. Primeiro, a gente calcula a incerteza da nossa estimativa, o tal do erro padrão. Depois, com base nisso, a gente calcula uma pontuação de teste, a estatística T. Pensa nessa pontuação como uma medida do quão surpreendente o nosso resultado é. Se a pontuação for muito alta, maior que um valor de referência, aí sim, a gente pode rejeitar a ideia inicial e concluir, ok, parece que a temperatura realmente influencia as vendas de sorvete. Outro jeito de olhar para isso é construindo um intervalo de confiança. Em vez de só um sim ou não, ele nos dá uma faixa de valores onde o verdadeiro efeito provavelmente está. O ponto-chave aqui é o seguinte: se o número 0 não estiver dentro desse intervalo, como acontece aqui no exemplo, isso é mais uma evidência bem forte de que a relação é real e não foi só um mero acaso. E para fechar, vamos pensar. E se a gente olha o gráfico e a relação entre os dados claramente não é uma reta? E se for uma curva, como acontece muito em crescimento de populações ou em curvas de aprendizado? A gente joga a regressão fora? De jeito nenhum. A boa notícia é que a gente pode usar a matemática a nosso favor. Usamos umas transformações para endireitar os dados, por assim dizer. Por exemplo, se a relação parece exponencial, a gente pode aplicar um logaritmo na variável y. Isso muitas vezes transforma a relação que era uma curva em uma linha reta. E aí, a gente pode usar tudo que aprendeu até agora. Então, para a gente resumir todo o processo, tudo sempre começa com a coleta de dados. Depois, o passo fundamental, fazer o gráfico de dispersão para a gente enxergar o que está acontecendo. Daí a gente estima os parâmetros da reta, avalia o modelo com o R², faz os testes para ver se a relação é significativa e, por último, valida o modelo analisando os resíduos. É um passo a passo bem definido. Como a gente viu hoje, a regressão linear é uma ferramenta, sim, incrivelmente versátil e poderosa para achar padrões e fazer previsões. Pense um pouco, que outras relações do nosso dia a dia, da economia, da ciência, poderiam ser desvendadas com essa técnica? Continuem estudando estatística pessoal porque ela nos dá o poder de transformar dados brutos em conhecimento de verdade. Um grande abraço e até a próxima!